Bem, nós do primeiro grupo ficamos responsáveis por apresentar a Agenda 21 Global. E para dar início, em 1992, a ONU realizou na cidade do Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, que teve a participação de 179 países e ficou conhecida posteriormente como Rio 92. Desse encontro foi acordado e assinado um documento que visava disseminar em escala mundial um novo padrão de desenvolvimento, que ficou conhecido como desenvolvimento sustentável. A Agenda 21 leva esse nome por levar as intenções de mudanças que vão ocorrer no século 21 com a aplicação da agenda. E tem o seu conceito como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e influência econômica. Partindo para os capítulos da agenda, no primeiro o capítulo 1 seria o preâmbulo, e ele traz toda a explicação da agenda, e eu trouxe alguns pontos que eu achei mais interessantes, que seria a responsabilidade dos Estados soberanos na aplicação e execução no que é tratado na agenda, e que as problemáticas que vieram a criar a Agenda 21 são do século passado, século 20, e que a agenda foi criada para preparar o mundo para as novas problemáticas que virão a ocorrer no século 21. E também é necessário um grande investimento financeiro e uma mudança política e social para que seja alcançado o desenvolvimento sustentável, principalmente nos países em desenvolvimento. Partindo para o capítulo 2, que leva o título de Cooperação Internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento em políticas internas correlatas. Esse capítulo ele trata de uma situação bem abrangente. Ele nos traz a situação do cenário internacional e o cenário interno nacional dos países. Internacionalmente, ele diz que é necessário que seja criado um ambiente econômico seguro, igualitário, para que os países em desenvolvimento possam criar artifícios e sair de cenários negativos, como a dívida externa elevada para pagamento, e poder coletar recursos, principalmente se inserindo no cenário do comércio internacional, exportando e importando, para coletar recursos e implementar devidamente o desenvolvimento sustentável. E ele traz alguns pontos que favoreceriam o desenvolvimento sustentável, sendo eles: a promoção de desenvolvimento sustentável por meio da liberalização do comércio, que seria a criação de um comércio mais justo e igualitário; o estabelecimento de um apoio recíproco entre comércio e meio ambiente, que seria uma ponderação entre o que elevaria o comércio, a produção, a produtividade, e o meio ambiente, que seria um controle melhor dos recursos utilizados. Quando se fala em desenvolvimento sustentável, você não quer dizer que um vai diminuir o alcance do outro. Você vai alavancar os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você tem uma produção muito grande, você tem um controle dos recursos naturais bem elevado, para que depois no futuro não falte. O outro ponto seria a oferta de recursos financeiros suficiente aos países em desenvolvimento e iniciativas concretas diante do problema da dívida internacional, que seria a criação de mecanismos que diminuiriam a dívida internacional dos países, como eu disse antes, para diminuir a carga que eles vão pagar, a quantidade de recursos, e que eles investam esse de recurso financeiro dentro do país, tendo uma política nacional sólida, firme, liberalizando o comércio e podendo criar mecanismos que favoreçam o desenvolvimento sustentável. E o último ponto seria o estímulo a políticas macroeconômicas favoráveis ao meio ambiente e desenvolvimento. Que este seria um planejamento mais concreto, politicamente falando, interno, para que seja respeitado, como já disse anteriormente no ponto 2,
seja respeitado a questão do comércio e desenvolvimento, que um não ultrapasse o limite e acabe diminuindo o alcance do outro. Dando continuidade no assuntos tratados na agenda, nós temos o capítulo 3, 4 e 5, que tratam basicamente do mesmo assunto, só cada um na sua perspectiva. O capítulo 3 tem o título de Capacitação dos Pobres para a Obtenção de Meios de Subsistência Sustentáveis. O 4, Mudança dos Padrões de Consumo. E o 5, Dinâmica Demográfica e Sustentabilidade. No primeiro momento, a gente percebe que internacionalmente e nacionalmente devem existir políticas que vão de encontro, que vão combater a pobreza e a fome. Percebemos que, como eu disse anteriormente, que o comércio deve ser exercido de uma maneira mais equitativa, mais igualitária, fazendo assim com que as pessoas pobres consigam ter acesso aos recursos necessários para sua sobrevivência e para os meios materiais que lhe forem de seu interesse. No capítulo 4, sobre a questão da mudança do padrão de consumo, a gente percebe que existe uma produção imensa de bens materiais e de insumos, mas nem toda a parcela da população consegue ter acesso a elas. Assim, geralmente a parcela que é a menor parcela, a parcela rica, tem o acesso e o utiliza de maneira desregrada algumas vezes, e a parcela pobre não tem acesso ou tem acesso a uma pequena parte dos recursos e dos materiais necessários para a sua sobrevivência. Assim a gente percebe que devem existir políticas que visam mudar essa mentalidade da produção e do consumo das pessoas, e políticas que disseminem de uma forma melhor e espalhem a possibilidade de obter esses recursos. E o capítulo 5, a dinâmica demográfica e sustentabilidade, a gente percebe que com o crescimento populacional nas grandes cidades, nas cidades no geral, existe vai aumentar a demanda sobre água, luz, alimentos. Então, deve-se ter um estudo sobre o impacto da ação humana na natureza por conta desse crescimento exacerbado da população, e deve existir políticas que façam com que exista uma maior igualdade nas disparidades das classes das pessoas. Dando continuidade, tratarei agora do capítulo 6 e do capítulo 7. O capítulo 6 leva o título de Proteção e Promoção das Condições da Saúde Humana, e o capítulo 7 leva o título de Promoção do Desenvolvimento Sustentável dos Assentamentos Humanos. Primeiramente, o capítulo 6 ele trata sobre a questão da saúde no mundo. É visível que, para ter um desenvolvimento sustentável mais perfeito possível, é necessário que a saúde humana esteja num padrão de qualidade alto e elevado. Então aqui nós trazemos algumas políticas que visem disseminar uma saúde mais igualitária e mais acessível à população, principalmente à população mais pobre, e investimento do governo em meios e instrumentos para facilitar a propagação dessa saúde. Também trouxe algumas áreas de atuação que os governos devem atuar, como por exemplo, a satisfação das necessidades de atendimento primário de saúde, especialmente nas zonas rurais. No meu ver, isso é muito importante e aplicável principalmente naqueles mutirões que ocorrem em zonas rurais, onde o governo leva caminhões ou então ônibus com profissionais para levar assistência médica básica nos municípios, principalmente aqui no Nordeste, onde a gente vê bastante, e também quando levam os mutirões de médico para o Amazonas, para aquelas tribos indígenas que não têm tanto contato, não tem uma facilidade grande de ir para a capital ou para uma cidade maior. O outro seria controle de moléstias contagiosas,
que seria o controle de pestes que no século passado e nos séculos passados, no caso, estavam assolando a humanidade. Um exemplo disso são as vacinas que são dadas e aplicadas de graça pelo SUS no controle do sarampo, por exemplo. O terceiro ponto seria a proteção dos grupos vulneráveis. A gente vê isso hoje, atualmente, na questão principalmente do Covid, em que os governos estão pedindo e estão isolando a população mais vulnerável, que seriam os idosos. O quarto ponto seria o desafio da saúde urbana e o quinto é a redução dos riscos para a saúde decorrente da poluição e os perigos ambientais. Então, esse capítulo ele trata de políticas que a gente tem que tentar trazer para a realidade de cada país e diminuir a problemática da saúde nas parcelas mais baixas da população. Partindo para o capítulo 7, nós teremos a questão dos assentamentos e como ocorrem no mundo. Com a sedentarização do homem, depois de alguns séculos, as grandes cidades, estão cada vez mais populosas. E isso merece um estudo e merece essa visão de que devemos observar o impacto que essas grandes zonas urbanas oferecem no meio ambiente. Então eles trazem aqui no capítulo 7 oito pontos que devem ser seguidos. São áreas. Oferecer a todos uma habitação adequada. A gente vê isso hoje nos programas de Coab, no âmbito municipal, Minha Casa Minha Vida, no âmbito federal. Temos aperfeiçoar o manejo dos assentamentos humanos, promover o planejamento e manejo sustentável do uso da terra, que seria a distribuição igualitária de terra, que ainda não aconteceu no Brasil, né? O D seria promover a existência integrada da infraestrutura ambiental, água, saneamento, drenagem e manejo de resíduos sólidos. Isso a gente entra principalmente que a gente vê aqui em Petrolina, que é um exemplo seria o despejo dos esgotos, principalmente ali da zona do centro, direto ao rio. E hoje Petrolina já conta com 2 estações de esgoto, de tratamento de esgoto, para fazer a limpeza do esgoto e levar água tratada e despejar no rio. O outro ponto seria promover sistemas sustentáveis de energia e transporte nos assentamentos humanos. O seguinte, promover o planejamento e o manejo de assentamentos humanos localizados em áreas sujeitas a desastres. Isso seria a questão dos morros. Em Recife a gente vê muito, principalmente como é a capital do estado, a questão do estado estar trabalhando nos morros e nas favelas para o controle dos desabamentos. Um exemplo que eu vivo seria no Morro da Guabiraba, que o governo, ele, vez e outra, envia grupos para tapar as paredes de terra com lonas para não deixar a água infiltrar. O outro ponto seria promover as atividades sustentáveis na indústria da construção. E o último seria promover o desenvolvimento dos recursos humanos e da capacitação institucional e técnica para o avanço dos assentamentos humanos. Muito obrigado e agora vamos passar para o restante do grupo. Eu vou dar continuidade à apresentação da Agenda 21 Global, mais especificamente agora dos capítulos 8 a 13. A temática do acordo é bastante complexa e extensa, e por isso que cada capítulo traz em seu conteúdo questões de planejamento, atividades, programas, pesquisas e técnicas de atuação. Eles são postos de forma bem genérica, visto que cada país vai ter que adaptá-los à sua realidade, de forma a conseguir alcançar os objetivos propostos em cada temática. Para não repetir cada uma dessas ações a cada capítulo, é mais fácil falar objetivamente sobre como elas são resultado do estudo da integração entre diversas variáveis, entre elas as sociais, econômicas, administrativas, legislativas do Estado e dos particulares com relação ao meio ambiente em cada país, que visa a busca de um desenvolvimento sustentável em todas as áreas e deve ser promovido pelas instituições governamentais e não governamentais. Com essa análise, na verdade, nós já adentramos no assunto do capítulo 8, que trata sobre a integração entre o meio ambiente e a tomada de decisões. Ele vai prever que devem haver planejamentos flexíveis e integrados
como planos regionais e como aqui no Brasil existe o Sistema Integrado de Contabilidade Econômico-Ambiental, que deve haver também a capacitação dos membros, o aperfeiçoamento legislativo, que no Brasil pode ser constatado com a Lei de Crimes Ambientais ou o Código Florestal, e que também é abordado o princípio do poluiu pagou, que é anterior à criação da Agenda 21, mas apenas ganhou proteção constitucional em 98. Há também a necessidade do aperfeiçoamento técnico-científico, que no Brasil pode ser colocado como a constituição do IBAMA, do CONAMA, da Embrapa e do IBGE, alguns anteriores à própria Agenda 21, e o acesso à informação e conscientização, que pode ser por meio de campanhas públicas, assim como também por coisas mais simples, como, por exemplo, ensino ambiental no Manual do Condutor. Já o capítulo 9 vai trazer questões sobre a proteção atmosférica, que pode ser encontrado em diversos tratados internacionais, como Viena, Montreal e Kyoto, dos quais o Brasil é signatário. Na realidade, a grande questão posta é o planejamento e desenvolvimento eficiente e sustentável da economia, principalmente nas questões energéticas, transporte e industrial, como redução do uso de combustíveis fósseis, a utilização maior de transportes públicos e a utilização de carros mais ecológicos. A indústria, principalmente na redução de resíduos e subprodutos lançados ao ar. E principalmente sobre as questões das doenças respiratórias cada vez mais presentes, principalmente aqui no Brasil. O capítulo 10 vai trazer uma abordagem integrada do planejamento e do gerenciamento de recursos terrestres. A Agenda 21 vai trazer que a Terra é uma entidade física que engloba os recursos naturais, sendo estes subdivididos em solo, minério, água e biota. Nesse caso, a expansão econômica exagerada pode acarretar na perda de vida da capacidade produtiva de determinada área. Isso poderia levar a uma crise econômica e social na região. O que o governo poderia fazer era trazer incentivos fiscais àqueles produtores e indústrias que utilizam táticas de preservação ambiental e de sustentabilidade. O capítulo 11 vai tratar sobre o combate ao desmatamento e a Agenda 21 vai fazer uma crítica à deficiência desse combate na maioria dos países. Ele busca tornar eficiente o manejo, conservação e desenvolvimento sustentável das florestas, observando também a produtividade socioeconômica delas. É sempre retratada a importância da biodiversidade dessas florestas e da população indígena. Um ponto importante a se falar é que o Código Florestal prevê a reserva legal de 80% nos casos das áreas florestais, de imóveis rurais nessas áreas, mas, em compensação, o país se mostra muito ineficiente em evitar queimadas ou o desmatamento para a pecuária e a agricultura ilegal. O capítulo 12 trata sobre o manejo de ecossistemas frágeis, a luta contra a desertificação e a seca. A Agenda 21 considera como ecossistemas frágeis os desertos, as terras semiáridas, as montanhas, as terras úmidas, ilhotas e determinadas áreas costeiras. Retirando as montanhas, todas essas áreas ocupam cerca de 1/4 do território mundial e costumam ser muito utilizadas para a produção agrícola. Comumente, quando se tornam desérticas, elas acabam perdendo sua produtividade e geram um aumento generalizado da pobreza. Por isso, a Convenção das Nações Unidas, em combate à desertificação, recomendou que fossem criados em cada país um programa de combate à desertificação. A PAN Brasil foi criada em 2003, contudo, em contramão, a reserva legal de propriedades nessas áreas é de apenas 20%, enquanto em áreas florestais é de até 80% em imóveis rurais. O capítulo 13 vai trazer a temática do gerenciamento de ecossistemas frágeis e desenvolvimento sustentável das montanhas. As montanhas são fontes importantes de água, energia e diversidade biológica. As populações que nela vivem costumam ser pobres e elas sofrem muito com a rápida mutação, ou seja, ela é muito vulnerável à erosão do solo, a deslizamentos de terra e à perda de diversidade genética e do seu habitat sob essas circunstâncias. No Brasil, a deliberação número 57 criou a Câmara Técnica de Ecossistemas das Montanhas, que elabora um Programa Nacional de Pesquisas de Conservação Ambiental. Contudo, a Embrapa acredita que os estudos focados nas questões sociais, ambientais e econômicas desse ecossistema ainda são muito atrasados no país.
Então, vamos falar agora sobre a promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável. Estima-se que, no ano de 2025, 83% da população mundial esteja vivendo em países em desenvolvimento. E desse modo, fica gerando cada vez mais a incerteza se haverá disponível todos os recursos naturais e agrícolas a quais temos acesso hoje. A agricultura vê-se diante de uma necessidade de aumentar a produção de terras atualmente já exploradas e evitar a exaustão ainda mais dessas terras. Então, com o objetivo de criar condições que permitam o desenvolvimento rural e agrícola sustentável, é preciso efetivar ajustes nas políticas para a agricultura e meio ambiente e a macroeconomia, tanto nacional como internacionalmente. O principal objetivo do desenvolvimento rural e agrícola sustentável é aumentar a produção de alimentos e de forma sustentável e incrementar a segurança alimentar. E isso vai fazer o quê? Envolverá incentivos nas áreas da educação, o uso de incentivos econômicos e o desenvolvimento de tecnologias novas e apropriadas para que dessa maneira a gente tenha uma evolução no desenvolvimento agrícola e rural. Vamos falar agora sobre a conservação da diversidade biológica e usos sustentáveis dos recursos biológicos. De uma forma bem sucinta e breve, vou abordar agora o principal objetivo disso. Qual é o principal objetivo? O principal objetivo é a conservação da espécie humana. Ou seja, por quê? Porque os recursos naturais, eles nos alimentam, nos vestem, nos proporcionam moradia, remédio e alimento espiritual. Sim, e o atual declínio da diversidade biológica no planeta, grande parte disso, eu posso falar que 90% é culpa da atividade humana. Isso representa uma séria ameaça ao nosso desenvolvimento humano. Por quê? Porque se nós acabarmos com todos os recursos naturais, com a diversidade biológica, não sobrar nada, o que é que vai acontecer com a nossa espécie? Entrar em processo de extinção. E vamos falar agora sobre o manejo ambientalmente saudável da biotecnologia. A biotecnologia é a integração das novas técnicas de biotecnologia às abordagens bem estabelecidas da biotecnologia tradicional. É um campo bem emergente, com concentração de conhecimento. É um conjunto de técnicas que possibilitam a realização pelo homem de mudanças específicas no DNA das plantas, animais e micro-organismos. Por si só, a biotecnologia não vai resolver todos os problemas fundamentais do meio ambiente. Entretanto, suas contribuições prometem significativamente trazer grandes mudanças ao nosso cenário atual, como, por exemplo, o desenvolvimento de melhor atendimento à saúde maior. Agora sobre o manejo ambientalmente saudável da biotecnologia. A biotecnologia é a integração de novas tecnologias decorrentes da moderna biotecnologia às abordagens da biotecnologia tradicional. Sendo um campo emergente, com grande concentração de conhecimento, é um conjunto de técnicas que possibilitam a realização pelo homem de mudanças específicas no DNA, seja de plantas, de animais ou de seres microbianos. Por si só, a biotecnologia ela não vai trazer uma mudança revolucionária ao mundo, ao campo da sustentabilidade, mas suas contribuições prometem trazer mudanças significativas ao meio ambiente, podendo trazer um significante melhoramento no atendimento de saúde, maior segurança alimentar por meio de práticas sustentáveis, um melhor abastecimento de água potável e vários métodos, os quais como reflorestamento e preservação total do meio ambiente. Então,
a proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos, a aplicação de critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos. Os recursos da água doce constituem um componente essencial da esfera terrestre, a parte indispensável de todos os ecossistemas da Terra. O meio da água característica pelo ciclo hidrológico, que é um ciclo de enchentes e secas, cujas consequências tornaram-se mais extremas e dramáticas em algumas regiões, como a nossa. A mudança climática global e a poluição também podem ter um impacto sobre os recursos de água doce, e sua disponibilidade e a elevação do nível do mar ameaçar as áreas costeiras e a baixa altitude e os ecossistemas de pequenas ilhas. Então, deve se tornar prioridade medidas de prevenção e controle de enchentes, bem como o controle de sedimentação onde se necessárias. Propõe-se 7 programas nesse setor de água doce, que são eles: o desenvolvimento do manejo integrado dos recursos hídricos, 2. A avaliação dos recursos hídricos, 3. A proteção dos recursos hídricos, da qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos, 4. Abastecimento da água potável e saneamento, 5. Água e desenvolvimento urbano sustentável, 6. Água para a produção sustentável de alimentos e desenvolvimento rural sustentável, e 7. Impactos da mudança do clima sobre. Por fim, vamos falar agora sobre o manejo ecologicamente saudável das substâncias químicas tóxicas, incluindo a prevenção do tráfico internacional ilegal dos produtos tóxicos e perigosos. A utilização substancial de produtos químicos é essencial para alcançar objetivos sociais e econômicos da comunidade mundial. E as melhorias práticas modernas demonstram que eles podem ser amplamente utilizados e ter uma boa relação em um custo, eficiência e com um grau de segurança. Entretanto, ainda resta muito a fazer para assegurar um manejo ecológico saudável das substâncias químicas tóxicas. Dentro dos principais desenvolvimentos sustentáveis e da melhoria da qualidade de vida da humanidade, dois dos principais problemas em particular nos países em desenvolvimento são a falta de dados científicos para avaliar os riscos inerentes à utilização de inúmeros produtos químicos e a falta de recursos para avaliar os produtos químicos para os quais já dispostos de dados. A contaminação em grande escala por substâncias químicas, com seus graves danos à saúde humana, às estruturas genéticas, à reprodução e ao meio ambiente prosseguiu nesses últimos anos em algumas das principais zonas industriais do mundo. A recuperação dessas zonas necessitará de grandes investimentos do desenvolvimento de novas técnicas. Então, se propõe 6 áreas de programas, que são elas: a expansão e aceleração da avaliação internacional dos riscos químicos, a harmonização da classificação e da rotulagem dos produtos químicos, o intercâmbio da formação de produtos químicos tóxicos e riscos à saúde, implementação de programas de redução de risco e fortalecimento da capacidade e potencialização nacionais para o manejo de produtos químicos e, por fim, a prevenção do tráfico internacional ilegal dos produtos tóxicos e perigosos. Bom, eu começo no capítulo 20 da Agenda Global 21, que trata do manejo ambientalmente saudável dos resíduos perigosos, incluindo a prevenção do tráfico internacional ilícito de resíduos perigosos. Esse capítulo tem como objetivo geral impedir o tanto quanto possível e reduzir ao mínimo, a produção de resíduos perigosos e submeter esses resíduos a um manejo que provoquem danos ao meio ambiente. Ou seja, uma das formas é prevenir, reduzir ao mínimo a produção desses resíduos como parte geral da integração de energias limpas nos países. Nas áreas do programa, nós temos a promoção da prevenção e redução ao mínimo dos resíduos perigosos, que é justamente a ideia de reduzir o tanto quanto possível a geração desses resíduos, como uma parte do sistema de integração das tecnologias. Otimizar o uso dos materiais, quando ambientalmente saudáveis, dos resíduos do processo de produção. E melhorar os conhecimentos e as informações na prevenção e no manejo desses resíduos. Tem também a promoção e fortalecimento da capacidade institucional do manejo de resíduos perigosos,
que é justamente adotar as medidas adequadas de coordenação legislativas e regulamentares no plano nacional para um planejamento ambientalmente saudável para existir o manejo desses resíduos. Tem também a promoção e fortalecimento da cooperação internacional para o manejo dos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos, que é justamente prescrever ou proibir, quando apropriado, a exportação de resíduos para países que não têm a capacidade necessária para tratar desses resíduos de forma ambientalmente saudável, ou que proibiram sua importação, que é justamente a questão que ocorre em vários países, que países altamente industrializados vão depositar esses seus resíduos em outras localidades, já que nem eles têm um manejo e jogam em outros lugares que tampouco possuem. Temos também a prevenção do tráfico internacional ilícito de resíduos perigosos, que é justamente fortalecer a capacidade nacional para detectar e reprimir qualquer tentativa ilícita de introduzirem esses resíduos no território de qualquer estado, em violação da legislação nacional e dos instrumentos jurídicos internacionais. O capítulo 21 trata sobre o manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e questões relacionadas com os esgotos. Resíduos sólidos nesse capítulo são justamente os resíduos domésticos e comerciais, que são aqueles resíduos que temos no nosso dia a dia, nas nossas casas, que nós produzimos. As áreas do programa começam com a redução ao mínimo dos resíduos, que é justamente uma abordagem preventiva do manejo dos resíduos, centrada na transformação do estilo de vida e dos padrões de consumo, que oferece as maiores possibilidades de inverter o sentido das tendências atuais, que é justamente uma tentativa de reeducação da nossa população com a utilização dos nossos lixos domésticos. Também é uma área do programa a maximização ambientalmente saudável do reaproveitamento e da reciclagem dos resíduos. Ou seja, na medida que se modifica a economia de serviço e depósito de resíduos, a reciclagem e a recuperação fica cada dia mais rentáveis. Ou seja, é necessária a existência de futuros programas que foquem nisso. Também temos como área a promoção do depósito e tratamento ambientalmente saudáveis dos resíduos, que é justamente, mesmo os resíduos sendo minimamente produzidos, algum vai sempre restar. E mesmo depois de tratado, ele ainda causa algum impacto ao meio ambiente com esse lixo. Ou seja, consequentemente, existe uma margem para melhorar estas práticas, e é justamente o que essa área do programa quer fazer. Também tem a ampliação do alcance dos serviços que se ocupam de resíduos, que é justamente o serviço sanitário, ou seja, uma ampliação dos serviços sanitários dentro de cada país. E hoje nós sabemos que é um grande problema dentro do Brasil, é justamente o serviço sanitário, tendo em consideração que boa parte da população brasileira, até hoje, não tem acesso a um serviço sanitário decente, e com isso existem muitas consequências para a saúde por causa desse descaso. O capítulo 22 trata sobre o manejo seguro e ambientalmente saudável dos resíduos radioativos. Esse capítulo possui apenas uma área de programa, que é justamente a promoção do manejo seguro e ambientalmente saudável dos resíduos radioativos, que é justamente assegurar que os resíduos radioativos sejam gerenciados, transportados, armazenados e depositados de maneira segura, tendo em vista proteger a saúde humana e o meio ambiente. Uma vez que sabemos em diversos casos da história da humanidade que falhas técnicas no manejo desses resíduos causaram grandes desastres, como, por exemplo, até hoje, temos os problemas de Chernobyl, que houve o vazamento dos resíduos na usina, e é uma área que ninguém se vive, não se tem nada, e teve uma decorrência altíssima de danos, não só para a natureza, como para as pessoas que moravam lá, e até hoje seus filhos e netos sofrem com os danos genéticos. O capítulo 23 divide justamente entre essa questão do meio ambiente, já introduzindo a sociedade nesses manejos. E aí começa o capítulo 24 com a ação que trata sobre a ação mundial pela mulher, com vistas a um desenvolvimento sustentável e equitativo. O capítulo não aborda somente a inserção da mulher no meio de manejo nacional dos ecossistemas e no controle da degradação ambiental, mas também trata sobre o aumento da proporção de mulheres nos postos de decisão do planejamento, assessoria técnica, manejo e divulgação no campo de meio ambiente e desenvolvimento. Também trabalha a questão da avaliação, examinação e implementação de currículos materiais educativos, tendo em vista promover entre homens e mulheres uma difusão de conhecimento sobre as questões de gênero, sobre o ensino formal e informal,
justamente essa questão de trabalhar com ambos o papel na sociedade. Também procura implementar em caráter urgente medidas que assegurem que as mulheres e os homens possuam os mesmos direitos para decidir com liberdade e responsabilidade o número e espaçamento de seus filhos, tenham acesso à informação, à educação, aos meios apropriados que permitam que eles exerçam esse direito de decisão em consonância com sua liberdade e principalmente com sua dignidade e seus valores pessoais. Também é um capítulo que aborda sobre a possibilidade de adotar em cada estado uma legislação que proíba a violência contra a mulher e que possua sanções administrativas, sociais e educacionais que sejam necessárias para eliminar a violência contra a mulher em todas as suas formas. Aqui no Brasil nós temos várias políticas que até hoje tentam combater isso, não só com a implementação da Maria da Penha, mas também com vários processos e várias medidas para endurecer as penas, e onde várias mulheres lutam por esse direito, justamente para que parem de aceitar, para que seja aceitável na sociedade essa violência. E por fim, o capítulo 25 trata sobre a infância e a juventude no desenvolvimento sustentável. Os jovens ocupam uma grande parcela da população mundial. E esse capítulo visa justamente a inclusão dos jovens nesses debates para que a Agenda 21 possa ser alcançada a longo prazo, justamente porque eles vão levar várias das ideias para frente. A área de programa principal é a promoção do papel da juventude e de sua participação ativa na proteção do meio ambiente e no fomento do desenvolvimento econômico e social. Ou seja, cada país deverá instituir, em consulta com sua comunidade de jovens, um processo de promover um diálogo entre a comunidade da juventude e o governo em todos os níveis e estabelecer meios para que essa juventude tenha acesso e possa tanto apresentar ideias e opiniões sobre as decisões governamentais para a implementação da Agenda 21. Cada país também deve adotar iniciativas destinadas a diminuir a taxa de desemprego entre os jovens, sobretudo se forem desproporcionalmente altas se comparadas com as taxas de desemprego de adultos no país. Também devem existir, tanto de cada país quanto as Nações Unidas, devem apoiar a promoção e a criação de mecanismos para que exista uma representação juvenil em todos os processos das Nações Unidas, a fim que eles possam influenciar nesses processos. E cada país também deve combater as violações dos direitos humanos da juventude, em particular das mulheres e das jovens meninas, principalmente assegurando todos os jovens uma proteção jurídica para que essas oportunidades e o apoio realmente se realizem e eles tenham como alcançar suas aspirações, tanto econômicas quanto sociais. O último ponto também teve bastante destaque, principalmente em 2009, quando nós tivemos a inclusão de vários pacotes, principalmente na esfera penal, que aumentaram as penas para os crimes quando as vítimas são crianças e adolescentes. Com isso, foi um grande passo que o Brasil teve, principalmente no combate ao tráfico sexual de crianças e adolescentes dentro do território nacional. Meu nome é Raíza e eu fiquei responsável pelo capítulo 26 ao capítulo 30. O capítulo 26 é o capítulo que fala sobre reconhecimento e fortalecimento do papel das populações indígenas e suas comunidades. A base para a ação que é apresentada nesse capítulo é agir de modo que as populações indígenas e suas comunidades possam desfrutar da plenitude de todos os seus direitos humanos e das liberdades fundamentais, sem impedimentos ou discriminações. De um modo geral, os objetivos para essa ação são 3. O primeiro é investir de autoridade às populações indígenas e às comunidades, fortalecendo políticas ou instrumentos jurídicos adequados para estes, bem como reconhecer as terras das populações indígenas e proteger essas terras. O segundo objetivo é intensificar a participação ativa das populações indígenas e suas comunidades,
na formulação de políticas, leis e programas relacionados ao manejo de recurso nas suas terras, em plano nacional. O terceiro objetivo é incentivar a participação das comunidades indígenas nos planos nacionais e locais, nas estratégias de manejo de recurso, de conservação desses recursos. As atividades a serem feitas são listadas em um rol e são medidas que os governos podem tomar, medidas essas de cunho político, jurídico e socioambiental, de modo a promover a implementação e o financiamento e a estimativa de custos, bem como estruturas jurídicas, administrativas e promover o desenvolvimento sociocultural das comunidades indígenas. O título do capítulo 27 é Fortalecimento do papel das organizações não governamentais, parceiros para um desenvolvimento sustentável. A base para essa ação ela é reconhecer as organizações não governamentais como parceiros na implementação da Agenda 21. E os objetivos que esse capítulo traz é, de forma geral, desenvolver mecanismos para permitir que as organizações não governamentais elas desempenhem o seu papel de parceiras na responsabilidade e na eficácia do processo de desenvolvimento sustentável e ambiental saudável. As atividades, elas são basicamente comunicar e fortalecer as maneiras de melhora nas atividades prestadas pelas ONGs e aumentar o seu papel dessa forma de parceiras sociais, facilitando a participação destas nos processos da Agenda 21 e, quando possível, facilitando o acesso a informações para que essas informações possam ser usadas na promoção e na eficácia de suas atividades. Tudo isso ele pode ser implementado, de acordo com o capítulo, por meio de financiamento e estimativa de custos e fortalecimento institucional. O título do capítulo 28 é Iniciativas das autoridades locais em apoio à Agenda 21. E a base para essa ação é incentivar que as autoridades locais nacionais elas participem e cooperem nos objetivos referentes à Agenda 21. Os objetivos nesse capítulo foram estabelecidos com datas e metas para serem batidas até essas respectivas datas, e são elas: até 1996, as autoridades locais de cada país devem realizar um processo de consultas às suas populações e alcançar um consenso sobre a Agenda 21 local para a comunidade. Até 1993, a comunidade internacional ela deve iniciar um processo de consultas destinado a aumentar a cooperação entre autoridades locais. Até 1994, representantes das associações municipais e outras autoridades locais devem incrementar os níveis de cooperação e coordenação a fim de intensificar o intercâmbio de informações e experiências entre autoridades locais. Por fim, todas as autoridades locais de cada país elas devem ser estimuladas a implementar e monitorar programas destinados a assegurar a representação da mulher e da juventude no processo de tomada de decisões, planejamento e implementação. As atividades serão realizadas por meio de cidadãos, com diálogos, organizações cívicas, fomentação da parceria entre órgãos e organismos pertinentes a consultas periódicas com parceiros internacionais e países em desenvolvimento. A implementação desses objetivos ela deve ser feita por meio de financiamento e estimativas de curso e também por desenvolvimento de recursos humanos e capacitação. O capítulo 29, ele trata sobre o fortalecimento do papel dos trabalhadores e dos seus sindicatos. A base para essa ação está nos ajustes a nível nacional e empresarial que serão feitos para implementar o desenvolvimento sustentável
sendo os trabalhadores e seus sindicatos os principais interessados nessas mudanças. O objetivo geral é a mitigação da pobreza e o emprego pleno e sustentável, que contribui para ambientes seguros, limpos e saudáveis. Esses objetivos foram estabelecidos para até o ano de 2000 e são eles: a promoção da ratificação das convenções pertinentes à OIT e a promulgação de legislação em apoio a essas convenções, estabelecer mecanismos bipartidos e tripartidos sobre segurança, saúde e desenvolvimento sustentável, aumentar o número de acordos ambientais coletivos destinados a alcançar um desenvolvimento sustentável, reduzir os acidentes, ferimentos e moléstias de trabalho, segundo procedimentos estatísticos conhecidos, e aumentar a oferta de educação, treinamento e reciclagem para os trabalhadores, em particular na área da saúde e de segurança do trabalho e meio ambiente. Essas atividades são a promoção da liberdade de associação, o fortalecimento da participação e das consultas e proporcionar um treinamento adequado. Esses objetivos e atividades serão implementados por meio de financiamento e estimativa de custos e fortalecimento institucional. O capítulo 30, ele trata sobre o fortalecimento do papel do comércio e da indústria, e a base para essa ação é a necessidade de tecnologias, sistemas de engenharia e de práticas que reduzam ao mínimo os resíduos ao longo prazo e aumente o ciclo de vida dos produtos. O objetivo ele é aumentar a eficácia da utilização de recursos, inclusive com o aumento da reciclagem e a redução da quantidade de despejo de resíduos por cada unidade de produto econômico. As atividades são diversas, listadas nesse capítulo, e elas basicamente têm o norte comum de fortalecer parcerias com as indústrias e de estimular condutas que promovam melhores práticas ambientais, bem como recolher resultados anuais ambientais sobre cada produção de cada indústria. O meio de implementação a ser realizadas, essas metas e objetivos, elas são o financiamento e a estimativa de custo. Obrigada. Bom, meu nome é Letícia e eu vou falar um pouco a respeito dos capítulos 31 ao 35 da Agenda 21, a começar pelo capítulo 31, que tem por título a Comunidade Científica e Tecnológica, e ele traz duas necessidades. Primeiro, a da comunidade científica e tecnológica e os profissionais contribuírem nas decisões relativas ao meio ambiente e desenvolvimento, e a importância da sociedade ter conhecimento a respeito da ciência e da tecnologia. Para isso, traz duas áreas de programas. A primeira delas é a melhoria da comunicação e a cooperação entre a comunidade científica e tecnológica, os responsáveis por decisões e o público. Esta área de programas ela já fala por si só. É uma necessidade de expandir e tornar mais aberto o processo de tomada de decisões e melhorar o intercâmbio de conhecimentos entre a sociedade e a comunidade científica e tecnológica, para que a sociedade participe da formulação de políticas criadas pela comunidade científica. Além disso, traz também a promoção de códigos de conduta e diretrizes relacionados com a ciência e tecnologia, e o objetivo é melhorar a aceitação internacional dos códigos de conduta e que esses códigos de conduta sejam produto não só da comunidade científica, mas também da sociedade como um todo. Continuando, eu vou falar agora sobre o fortalecimento do papel dos agricultores, que está no capítulo 32 da agenda. Esse capítulo ele se concentra na agricultura, mais especificamente na agricultura familiar, pois com o aumento da produção agrícola, os recursos naturais que a sustentam necessitam de cuidados adequados. Por isso, uma abordagem centrada no próprio agricultor é a chave para que se alcance a sustentabilidade. Para isso, esse capítulo traz alguns objetivos, eu vou destacar apenas os principais, porque o tempo é curto, a começar por promover e estimular práticas e tecnologias de agricultura sustentável, introduzir ou fortalecer políticas que estimulem a autossuficiência em tecnologias de baixo insumo ou baixo consumo de energia e desenvolver um quadro de ação que proporcione incentivos e motivação aos agricultores para que adotem práticas agrícolas sustentáveis e eficientes.
O capítulo 33, ele trata sobre os recursos e mecanismos de financiamento. Como a gente percebeu, em cada capítulo da Agenda 21, há um tópico específico para os recursos e mecanismos de financiamento. Ou seja, o secretariado da conferência providenciou estimativas indicativas do custo total para a implementação dessas ações nos países. Trata-se apenas de uma estimativa, ou seja, não é o valor exato que cada país vai gastar. Mas a Agenda 21, ela traz os fundos que vão ser utilizados. Seriam 5, que é os bancos e fundos multilaterais de desenvolvimento, organismos especializados da Agenda 21, programas para ajuda bilateral, alívio de encargo da dívida e fundos privados. Falando agora sobre o capítulo 34, esse capítulo tem por título a transferência de tecnologia ambientalmente saudável, cooperação e fortalecimento institucional. Ele traz algumas necessidades, a começar por melhorar as condições e processos relativos à informação, o acesso às tecnologias e a sua transferência, o aumento do fortalecimento institucional, e para isso é necessário que sejam utilizadas tecnologias novas e eficazes para aumentar a capacidade dos países, para que eles alcancem mais rápido o desenvolvimento sustentável, protejam o meio ambiente e, além disso, diminua a pobreza e o sofrimento humano. Além disso, também há a necessidade de aperfeiçoar a tecnologia usada atualmente ou, se for o caso, substituí-la quando necessário. Esse capítulo traz também alguns requisitos, são 2. Primeiro é a disponibilidade de informação e segundo, o acesso à tecnologia. Voltando ao que foi dito no capítulo 31, é uma necessidade de que a sociedade tenha acesso à informação, à ciência, à tecnologia. Seria bem mais fácil para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Para finalizar a minha parte, agora eu vou falar sobre o capítulo 35. Esse capítulo tem por título a ciência para o desenvolvimento sustentável. Ele se concentra justamente no papel da ciência para o apoio desse desenvolvimento do meio ambiente sustentável. Para isso, traz algumas áreas de programas, são 4, que é o fortalecimento da base científica para o manejo sustentável, o aumento do conhecimento científico, a melhora da avaliação científica de longo prazo e o aumento das capacidades potenciais e potenciais científicos. Ou seja, voltando novamente ao capítulo 31, é uma necessidade de interação não só da ciência, mas também da comunidade como um todo, a sociedade, e aqueles que são responsáveis por tomar decisões. Dando continuidade à seção 4, que trata sobre os meios de implementação, ou seja, essa parte da Agenda 21 dispõe sobre o financiamento e os papéis das organizações governamentais e não governamentais da ciência e da tecnologia. O capítulo 36 versa sobre 3 áreas de programas. A primeira é a promoção do ensino, da conscientização e do treinamento. Para ser eficaz, o ensino sobre o meio ambiente e desenvolvimento deve abordar a dinâmica do desenvolvimento do meio físico-biológico, do socioeconômico e do desenvolvimento humano, que pode incluir o espiritual, devendo integrar-se em todas as disciplinas e empregar métodos formais e informais e meios efetivos de comunicação. A segunda área é o aumento da consciência pública. O objetivo aqui é promover uma ampla consciência pública como parte indispensável do esforço mundial de ensino para reforçar atitudes, valores e medidas compatíveis com o desenvolvimento sustentável. A terceira área é a promoção do treinamento. Este treinamento deve ser dirigido a profissões determinadas e visar preencher lacunas no conhecimento e nas habilidades que ajudarão os indivíduos a achar emprego e a participar de atividades de meio ambiente e desenvolvimento. Em seguida, o capítulo 37 trata sobre os mecanismos nacionais e cooperação internacional para o fortalecimento institucional dos países em desenvolvimento. Esse tópico abrange a capacitação humana, científica, tecnológica, organizacionais, institucionais e de recursos do país. O objetivo fundamental desta parte é fortalecer a capacidade de avaliar e abordar questões cruciais relacionadas com as escolhas de políticas e as modalidades de implementação entre as opções de desenvolvimento,
baseadas no entendimento das potencialidades e limitações do meio ambiente e das necessidades como percebidas pelo povo do país interessado. O capítulo 38 dispõe sobre os arranjos institucionais internacionais, cujo objetivo geral é a integração das questões de meio ambiente e desenvolvimento nos planos nacional, subregional, regional e internacional, inclusive nos arranjos institucionais do Sistema das Nações Unidas. Este capítulo estabelece quais as funções e como devem operar as instituições envolvidas na implementação da Agenda 21. O capítulo 39 aborda os instrumentos e mecanismos jurídicos internacionais. O objetivo geral da revisão e do desenvolvimento do direito ambiental internacional deve ser avaliar e promover a eficácia desse direito, bem como promover a integração das políticas sobre meio ambiente e desenvolvimento, por meio de acordos ou de instrumentos internacionais eficazes, em que se considerem tanto os princípios universais quanto as necessidades e interesses particulares e diferenciados de todos os países. Por fim, o capítulo 40, que possui como tema Informações para a tomada de decisões, versa sobre a área de programas que necessitam ser implementadas para assegurar as decisões nos planos nacional e internacional, ao comunitário e individual. Essas áreas são, primeiro, redução das diferenças em matéria de dados. Essa área de programa baseia-se no fato que a diferença em termos de disponibilidade, qualidade, coerência, padronização e acessibilidade dos dados entre o mundo desenvolvido e o em desenvolvimento vem aumentando, prejudicando seriamente a capacidade dos países de tomar decisões informadas no que concerne ao meio ambiente e desenvolvimento. A segunda área é o aperfeiçoamento da disponibilidade dessas informações, pois mesmo em lugares que a informação está disponível, ela não pode ser de fácil acesso devido à falta de tecnologia para um acesso eficaz ou aos custos associados, sobretudo no caso da informação que se encontra fora do país e que está disponível comercialmente. Cada um destes capítulos traz os objetivos tanto gerais quanto os específicos, as atividades e os meios de implementação referente a cada uma das áreas abordadas. A maioria deles apresenta ainda uma forma de financiamento e estimativa de custos para que cada programa seja implementado. E esta foi a apresentação sobre a Agenda 21 Global.